Salmo número 51, versículo 1 e 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu conheço as minhas transgressões. Um versículo de culpa e arrependimento. Muitas vezes nós pecamos, diariamente nós estamos pecando, porque nós somos falhos. A nossa natureza, ela tende ao pecado, tende ao erro, certo? E nós devemos reconhecer os nossos pecados a Deus. Pecado tem nome, e nós devemos apresentar diante de Deus e pedir para Deus misericórdia e perdão. A nossa sorte é que Deus, ele joga o nosso pecado, que nós pedimos perdão, no mar do esquecimento. E sobre aquele pecado que Deus nos perdoou, não há mais condenação. Agora, se você peca e peca novamente e peca de novo, no outro dia continua a pecar, o seu pecado ele vai acumulando, vai se tornando uma bola de neve. E vai chegar no ponto que, se você não tomar uma medida, se você não pedir perdão do seu pecado, você vai sofrer a consequência da morte. Essa morte é a morte espiritual. Você vai ficar cabisbaixo, você vai ficar triste, desanimado, você vai ficar desamparado, você vai ter o início de uma depressão, ansiedade, você não vai ter paz, vai ter um vazio no teu peito. Isso são indícios de morte espiritual. E se você não fizer nada, vai vir o último estágio, que é a morte física. Você já não viu alguma situação de algum filho que desobedecia tanto a mãe tanto alertava, tanto falava: filho, não faz isso, filho, não faz aquilo, filho, deixa de andar com fulano, filho, fica em casa. O filho vai lá, desobedece, sai, e a vida dele é ceifada. Esse é o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. Então nós devemos sempre nos arrepender pelos nossos pecados. Pecou, já se arrepende e pede perdão. Na hora, no ato, mas se arrepende de verdade. Que não acumule e Deus possa te perdoar e você seguir em frente. Levanta a cabeça. Estou envergonhado porque eu pequei e eu pedi perdão e toda vez eu caio nesse pecado. Você precisa resolver essa questão de você estar sempre pecando em uma coisa recorrente. Tudo tem uma solução. E você tem que deixar de dar essa desculpa de que você é fraco, de que você é fraca. Na verdade, você é forte. Quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que o poder de Deus se manifesta em nós e nos tornamos fortes. Olha como Deus nos ajuda. E no dia da tentação, o Senhor pode nos livrar. Basta nós nos achegarmos a Ele em oração e pedir: Senhor, me livra de pecar no dia da tentação, no dia mau, porque tem dias que somos mais tentados e tem outros dias que somos menos tentados. Mas no dia em que você for mais tentado, se você for sincero e pedir ajuda de Deus, Ele vai te ajudar. Salmo de número 42, versículo 3 e 5. Depressão espiritual. Minhas lágrimas têm sido meu alimento. Por que estás abatida, ó minha alma? Eu já passei por essa situação algumas vezes na vida. E eu posso te dizer que a falta de experiência, ela leva muitas vezes o homem a cometer atos que são impensáveis. A falta de experiência. E quanto mais o tempo vai passando, quanto mais você chega nos 30 anos, nos 35, você chega nos 40, mais você vai ficando experiente com a vida. Então você vai sabendo lidar melhor com as situações que vão aparecendo. Então você vai saber distinguir também o que é importante e o que não é importante. Porque tem muita gente que dá importância para aquilo que não tem importância alguma. Então, o que se deve fazer quando se não tem experiência? Você deve adquirir experiência mesmo novo, mesmo adolescente, jovem, mesmo jovem adulto. Precisa adquirir experiência com quem já tem experiência. Procure um ancião, uma pessoa mais velha, da sua igreja, o seu vizinho,
procure para conversar. Tem muitos anciões que eles gostam de dar conselho, né? Procure aquela pessoa de confiança que você pode conversar, que você pode desabafar. E essa pessoa, esse ancião, ele vai te direcionar. Se não tiver nenhum ancião que você possa confiar, procure um pastor confiável, porque o pastor ele serve para isso também. Ele serve para ajudar a ovelha que está com dificuldade. Amém? O Salmo 73, versículos 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Invejei os soberbos. Essa sensação de injustiça que o salmista quase perdeu a fé. Até que encontrou essa sensação de justiça, essa sensação de injustiça, é que o salmista quase perdeu a fé. Até que encontrou no santuário de Deus, como diz no versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Então a perspectiva espiritual trouxe paz. Quando passamos por dificuldades, por vezes nós optamos por não frequentar a casa de Deus, não frequentar o santuário de Deus. De certa feita, tem muitas situações que te impedem de você frequentar a casa de Deus regularmente, como uma doença, como um acidente, como causas naturais. Mas eu quero te dizer para você se manter firme, porque às vezes nós vemos pessoas que são injustas, pessoas que praticam coisas erradas, prosperando entre aspas, né? Porque a visão que temos de fora é que os injustos estão vencendo, os injustos estão subindo na vida, estão trocando de carro, estão reformando a casa, estão tendo filho, tem um relógio bom, um celular top e tudo mais. Só que você não sabe como é que está a situação financeira, quantas parcelas está devendo, quantas parcelas essa pessoa está devendo, o que ele está fazendo para se manter nesse estilo de vida. Eu quero te dizer que essas coisas materiais, elas são pífias, são fúteis, porque elas são passageiras. Não há roupa nesse mundo que a traça não destrua. A única coisa que não pode ser destruída é o ouro. Mas o ouro lhe pertence a Deus. O ouro e a prata pertencem a Deus. Amém? Então se ele quiser, ele te dá o ouro. Só que você precisa se colocar na posição de receber. Porque se Deus dá o ouro para alguém que está despreparado, que não está pronto para receber esse tipo de bênção da parte de Deus, essa pessoa vai se perder, vai se desviar, vai cometer pecados absurdos, vai fazer coisas que não deveria. Então Deus sabe que se Ele te der alguma coisa que não convém, que não está na hora certa, Ele sabe que você vai se desviar, você vai fazer coisas horríveis. Então por isso que Deus não dá a certas pessoas, porque o dinheiro ele vai aflorar na pessoa a parte em que a pessoa já é. Se você já é um bom rapaz, uma boa moça, se você é fiel no dízimo, na oferta, se você for rico, você vai continuar sendo fiel, você vai continuar sendo bom. Agora, se você tem um lado perverso, que se você receber dinheiro, receber ouro, é possivelmente que você possa, seu lado perverso, se aflorar mais ainda. O Salmo de número 142, versículo 4 e 7 diz: Olhei para a direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Ele ora, tira a minha alma da prisão e confia, os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Mesmo na caverna, Davi não perdeu a fé no livramento. Olha, se tem uma pessoa que lutou
dentro da Bíblia foi Davi. E Davi foi tão perseguido, foi tão injustiçado, ele foi tão esquecido, deixado para trás pelos homens, mas por Deus, Deus nunca se esqueceu dele. Deus estava observando quando Davi estava no pasto cuidando das ovelhas. Deus estava vendo que Davi tinha um coração bom, coração segundo o coração de Deus. Então, apesar de sua aparência ruiva, que na época era motivo de vergonha para os pais, Deus não se importou com a aparência. Na verdade, Deus não se importa com a aparência de ninguém. O que Ele quer saber é o que você tem dentro de você. Porque o que tem dentro de você, Ele vai sair para fora. Tudo que tem dentro de você, uma hora vai manifestar para fora. Então, se você for bom, as suas ações serão boas. Se você for ruim, as suas ações serão ruins. Entende o que quero dizer? Há pessoas e pessoas. Existem pessoas boas, porque dentro dela há o bem. E há pessoas más, que praticam o mal, porque dentro dela só há o mal. Só há a vingança. Só há o fazer o mal ao próximo. Você tem prazer em fazer o mal ao próximo. Sabe quem tem prazer em fazer mal ao próximo? Quem quer te destruir? Isso mesmo, o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele mesmo. Agora, quando nós temos a disposição de uma mudança interna, nós nos entregamos as nossas vidas na mão de Deus. Senhor, me muda de dentro para fora, conserta em mim tudo o que está errado, para que eu possa te servir, para que eu possa servir os meus irmãos, para que eu possa viver nesta terra e ser salvo e ser salva. Aí Deus vai entrar com providência na tua vida.